amores, boa noite, boa noite, boa noite. Vamos chegando, que hoje é dia de sorteio e vamos falar sobre prazer, sobre cura. Bem-vinda, Bru, bem-vinda. Já tá no sorteio, né? Então no final da live a gente vai sortear. E venha, gente. Vamos chegando até o Instagram levar essa mensagem aí, avisar o povo que a gente tá ao vivo. Me conta aí se tá bom o áudio para vocês. Tá, Kelly, vocês estão ouvindo bem? Ótimo. Maravilha. Mas, gente, tô tão empolgada com hoje, com esse sorteio, que eu não quero esperar muito tempo pra gente começar, não. Já quero começar falando aqui várias coisas, porque eu quero logo sortear quem vai ser a sortuda. Ai, que bom, que tá maravilhosa. Então, gente, assim, o sorteio vai acontecer só no final da nossa conversa aqui, então manda para mais pessoas, para mais mulheres aí para participar ou para vir para a live, para vir para essa conversa, porque vai ser bem interessante. Vamos falar um pouquinho sobre o Tantra, sobre o que é o Tantra, o meu Tantra, como que eu trabalho, como que eu atuo. Se tiver alguma dúvida também, aí vocês podem ir colocando, pode ir comentando e a gente vai fazendo uma troca bem gostosa. Amadas, vamos lá, vou começar já, não quero esperar mais. Até o final, vou sortear. Quem não tá, mas acho que vocês que estão aqui, as deusas, as Shaktis que estão aqui já estão participando, né? Mas é aquele post que tá lá no meu feed com uma capa amarela, escrito sorteio. Então vocês podem ir lá ainda e dá tempo de escrever, colocar 3 arrobas e participar. Shiva também pode participar, Rodrigo pode participar também. É para todos esse sorteio. Então, amados, vamos lá. Quero aproveitar então esse espaço, já que a gente está aqui nessa conexão, para falar um pouquinho o que é o Tantra, mas, né, só uma pincelada aí, porque quando a gente ouve a palavra Tantra, vem tantas ideias, tantos olhares, tantos acho que é, tantas percepções do que é. E realmente porque é um leque, é um caminho assim de muitas possibilidades. Mas é interessante vocês entenderem qual é o meu Tantra. Se vocês se conectam comigo, se vocês estão aí nesse sorteio e querem uma terapia, uma conversa comigo, é importante vocês saberem como é o meu, qual é o meu olhar, como eu atuo. O que eu faço dentro desse amálgama tântrico, né? Então, assim, se surgirem dúvidas, vão mandando aí nos comentários também, vão falando, a gente vai trocando uma ideia, se, né, tiver perguntas também, eu vou respondendo, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu só silenciar aqui. Ótimo. Bem-vindo todo mundo. Bem-vindo. Assim, gente, antes de falar do Tantra, do meu método, vamos falar um pouquinho o que é terapia, né? Por que a gente busca, por que nós precisamos nos conectar com uma linha terapêutica, com um terapeuta, porque nós precisamos aí de cuidado, né? Nós temos várias, durante a vida a gente sempre precisa nos manter atentos, conectados com o nosso ser, com o nosso corpo, para fazer uma autoinvestigação, para obter um autoconhecimento, para alinhar várias questões, né, que nós carregamos aí de
neuroses, de bloqueios. E aí a outra pessoa, o terapeuta, a pessoa que está ali do outro lado para te auxiliar, ela vai conduzindo a terapia para que você se conheça. Tá? Quando a gente fala em terapia, tem infinitas possibilidades também. Existem várias linhas terapêuticas, existe a psicanálise, né, que é a formação para cuidar dessas pessoas, mas fora isso também tem vários métodos terapêuticos e vários tipos de terapeutas também, né, que vão conduzindo. Cada um vai conduzindo da sua forma, do seu método, e cada pessoa tem um estilo único de fazer. A minha visão é que, partindo do princípio que nós precisamos de um cuidado, que nós precisamos, né, do outro, precisamos ter alguém conosco, nós não somos seres individuais que nascemos sozinhos e estamos destinados a viver sozinho e sem auxílio de ninguém. Pelo contrário, né, nós estamos aqui para viver em comunhão com outras pessoas e principalmente, né, olha o momento que nós estamos de isolamento, é bem importante ter uma outra pessoa também para auxiliar em um processo individual. E aí, quem vai na busca de uma terapia? É muito importante se conectar com a terapia, com o método e também com o terapeuta. Tá? Porque quando você se conecta com um terapeuta, quando você se conecta com a terapia, você já dá um salto na sua vida de cura, de cuidado, de autoconhecimento. Você se simpatizar com um método, você abre as possibilidades para que as coisas aconteçam. Tá? Se você não se conecta, se você se força a uma terapia, um método e a um terapeuta, você não gosta, você não se sintoniza, você não se sente à vontade, ou até, sei lá, a sua energia não bate com o método, você bloqueia a possibilidade da cura acontecer. Entende? Você já coloca um padrão, fala, olha, não internamente, né, não me conectei, eu não quero, estou indo forçado. Não vai acontecer o que você está buscando. A cura, o autoconhecimento não vai acontecer. Então não é porque aconteceu com uma pessoa, uma pessoa te indicou um terapeuta, te indicou uma terapia e falou assim, olha, amiga, vai nessa terapeuta, vai fazer essa terapia que funciona. Eu super me conectei, eu me conheci através dessa terapia, então vai que eu indico para você. E aí essa amiga vai nessa terapia e sente que não é nada disso. Não se conectou com o terapeuta, não se conectou com a terapia, não se conectou com o lugar, com a energia, com nada. Ela bloqueou e não deu certo para ela o processo terapêutico. E aí ela sai falando que o terapeuta não é tão bom assim. Essa terapia não funciona tão bem. Será mesmo? Será mesmo que é a terapia? Será mesmo que é o terapeuta? Não é, na verdade só não sintonizaram. Não deu certo porque não houve a conexão. Claro que é bem importante a indicação, né? Uma pessoa que você confia, que você está do teu lado, te indicou uma pessoa, te indicou um método, você vai avaliar isso aí, você vai entender se isso é a mesma coisa que você procura curar em você. Será que é a mesma coisa dessa pessoa que te indicou? Então é um processo assim muito delicado. Eu falo isso porque eu quero chegar no ponto de explicar o meu método, tá? Vocês que estão chegando, bem-vindas! No final da live a gente vai ter o sorteio, aqui a gente vai sortear uma terapia online, uma consulta online comigo, da terapia tântrica. Quem não está participando pode ir lá no post do sorteio, ainda dá tempo de colocar o nome lá e participar. E
Por enquanto a gente vai conversando aí o que é a terapia e o que é o Tantra, o que é meu método, tá bom? E podem ir mandando também perguntas se vocês quiserem, sentirem à vontade. Então, amadas, voltando, né, aos métodos terapêuticos. A importância de você conhecer, investigar qual a terapia que você quer, que você se sintoniza, o terapeuta que você se sintoniza, tá? Troca uma ideia antes de agendar uma consulta, de agendar uma sessão, investiga, né? Instagram é ótimo para isso, gente. Fuça lá na página da pessoa e investiga o que ela faz. Será que isso que ela faz ressoa com o seu coração? Ressoa com a sua energia? Isso, se abrindo essa possibilidade, se ressoar, se você se conectar, já é um passo enorme no processo terapêutico. Entende que isso com certeza vai funcionar para você. Falando do Tantra, infinitas possibilidades de terapias tântricas. Cada terapeuta vai atuar de uma forma, vai ter uma visão, vai ter um método. Tá? E quando a gente fala em Tantra, a conexão que vem, né? Porque assim, o Ocidente trouxe uma visão, não é distorcida, não é errônea, mas é um pouquinho do que é o Tantra, que é a sexualidade, que é a massagem de estímulo genital. Tá? Isso é um pouquinho, assim, quase nada do que é o Tantra. Falando mais especificamente do Tantra, eu vou dar um workshop na semana que vem, na sexta-feira, onde eu vou desmistificar o Tantra, vou falar do Tantra ancestral, da terapia tântrica e do método da psicologia corporal, tá? Aqui só uma pincelada. Então, quando a gente fala em terapia tântrica, vem na cabeça, vem na mente já essa conexão com a sexualidade, com o estímulo genital, com obter orgasmos múltiplos e uma sessão terapêutica que você vai sair de lá gozando. Isso é delicado. Isso é bem delicado, porque quando a gente está falando de sexualidade, quando a gente está falando de estímulo genital, a gente está falando de uma região poderosa, de uma energia poderosa que ela pode ser usada tanto para derrubar uma pessoa quanto para estimular uma pessoa. O objetivo do Tantra é estimular, é levar ela para cima, a energia para cima. E assim, daí você vai numa terapia tântrica de estímulo somente do genital, vai lá porque falaram que você vai ter o seu orgasmo, você vai acessar aí o seu processo de expansão através do corpo. Mas aí se o terapeuta não souber lidar com as questões dos traumas que estão registrados no seu corpo, principalmente no genital, você pode entrar em um processo ainda muito mais intenso, traumático, né? Entrar no processo da ferida, deixar essa ferida que você tem de neurose, de traumas, aberto. E aí você sai dessa sessão terapêutica muito mais derrotada. Eu falo isso com segurança, porque eu atendo mulheres que passaram por sessões tântricas dessa forma do estímulo genital e saíram da sessão muito mais traumatizadas, invadidas e abusadas. Entendem que elas saíram em busca de cura, em busca de amor, em busca de se conectar, de se entender, de se conhecer, e elas saíram de lá ainda muito mais traumatizadas, muito mais feridas. É muito delicado isso, gente. E aí, por isso que o meu método, o Tantra que eu abordo, que eu fiz, na verdade é o meu método, ele não vai atuar especificamente do estímulo do genital. A gente está falando da massagem, né? Não vai direto, eu não vou direto. Tá?
por ser delicado, tanto a região, as questões que estão ali envolvidas, o histórico, porque o corpo ele registra tudo que nós passamos, tudo está aqui no nosso corpo, registrado em cada célula, em cada parte do nosso corpo. Então, se você passou por um processo de abuso sexual, por exemplo, né? A gente vai falar de abuso sexual, mas às vezes pode ser algo muito menos, entre aspas, mas que pode ocorrer uma ferida aí muito mais intensa. E aí, se for direto nesse ponto, você pode ocasionar ainda muito mais distúrbios, né? Então, o meu método, a gente não vai direto nesse ponto. Às vezes é ruim para algumas pessoas. Você chega e fala, nossa, mas não, você não faz isso. Não faço, entende? Por uma questão de consciência, porque eu sei o que eu tô fazendo e eu sei o quanto isso é perigoso. Então, eu não vou fazer. O meu método, que eu falo que é o sadhana terapêutica, não falo nem que é a terapia tântrica em si, que é o sadhana terapêutica, é constituído de 4 sessões. Só na terceira ou na quarta sessão é que nós fazemos estímulo genital. Tá? Mas é por uma questão de que a gente precisa tocar a região, e aqui eu tô falando para as mulheres, tá? Porque eu só atendo mulheres no sadhana terapêutica. A gente vai tocar a Yoni, que é a região sagrada, é o portal sagrado feminino. Então, só no final das 4 sessões é que sim, a gente vai lá tocar e vai estimular para obter essa energia orgástica que sim nasce lá no sexo, para ir para o corpo todo, para expandir, para trazer aqui para o coração principalmente e para a consciência. Nós precisamos dessa energia para uma expansão. Então, algumas pessoas se frustram e falam, tá, mas você não faz. Não, vai ter que fazer as 4 sessões pra gente chegar nesse objetivo, porque tem muita coisa lá antes disso a ser trabalhado, a ser curado, a ser olhado, né? Não é o orgasmo que vai resolver tua vida, não é. Então, desmistifica isso, não é o orgasmo que vai resolver tua vida. Tem muitas outras coisas antes disso. Detalhadamente falando, né, de como que funciona, qual a diferença da terapia tântrica, do tantra, então vai rolar lá naquele workshop na semana que vem. O workshop é aberto para homens e para as mulheres, tá? Então, esse é meu método, tá? Aí, gente, vamos entrar aqui como que eu cheguei nesse método também, para vocês entenderem, se sintonizarem, aquilo que eu falei, para vocês sintonizarem com o método e com a terapeuta, né, que faz isso. Porque não adianta você vir investir em uma terapia que eu sei que não é barato, é um investimento que você faz, e você investe e você não se sintoniza, e aí você se frustra, e aí você se bloqueia, e aí você se lamenta, e aí você aponta o dedo para a terapia, ou para o método, ou para o terapeuta. Então isso não é legal, tá? Então vamos entender como que é esse meu método. Antes de eu conhecer o Tantra, vou voltar um pouquinho da minha história, tá? Antes de eu conhecer o Tantra, que fazem 2 para 3 anos que eu fiz a formação e iniciação no Tantra, eu já tinha um caminho, um percurso no autodesenvolvimento, no autoconhecimento também. Fiz várias formações, iniciações ao longo dos 10 anos. E essas ferramentas eu tenho de base a massoterapia, porque eu sou super conectada com o corpo, minha paixão, eu acredito na medicina do corpo, na medicina corporal. Então a base dessa é a massoterapia para mim, mas dentro eu fui então, no meio desse percurso, fui fazendo iniciações, fui estudando energia, os chakras, reiki, apometria, yoga, então vários processos terapêuticos, tá? E aí eu fiz também uma outra formação com o sagrado feminino, com a ginecologia natural, que me conectou assim de uma forma lindíssima com o feminino, e foi nesse movimento
com o feminino que eu falei, cara, é daí, esse é o ponto inicial do processo de autoconhecimento feminino. Do masculino também, né? Mas aqui a gente está falando de corpos femininos. Essa é a base. Se a mulher não conhece o ciclo menstrual, se a mulher não conhece o que se passa no corpo dela todo mês, todo santo dia, como que ela vai obter um autoconhecimento mais sutil? Porque o ciclo menstrual é a base, por isso que fica lá no primeiro, no segundo chakra, falando do corpo, né? Chakra, para quem não sabe, são os 7 canais, rodas energéticas que nós temos no nosso corpo que vai trabalhando a energia. Então, o primeiro e o segundo fica na base da nossa coluna, o segundo fica assim na região do útero. Tá? E o processo de desenvolvimento, qual é? Subir o conhecimento dos chakras, subir a energia, partir do primeiro para o sétimo, que fica no topo da cabeça. Se a mulher, ela quer curar, ela quer se conhecer mais, ela quer expandir sua espiritualidade, ela quer curar sentimentos, ela quer curar o cardíaco e nega o ciclo menstrual, gente, não vai, o processo não vai. E eu falo isso assim, tipo, determinada, porque eu acompanho mulheres há muito tempo e eu sei que não vai. Então tem que olhar para o ciclo, tem que olhar para a base. Então, nesse processo com a ginecologia natural, com o sagrado feminino, foi aonde eu me conectei e falei, uau, é isso. Então eu levo isso também para as mulheres. Olhando, vamos lá agora para o meu método terapêutico, meu método tântrico. A primeira sessão a gente já vai direto, fala, e aí, como está o seu ciclo menstrual? Como está a relação com o seu sangue? Você entende o teu ciclo de uma forma natural? Tá? E aí a gente desenvolve um processo terapêutico em cima disso. E aí, tá, aí não adianta a mulher chegar pra mim e falar assim, ai, mas eu tô com um bloqueio na sexualidade, eu não consigo manifestar minha sexualidade, eu tenho minha sexualidade reprimida, eu não consigo me relacionar, até falando do sexo em si, não dá pra olhar diretamente pra isso se não olhar pro ciclo menstrual também, porque é a base, é da onde a vida vem. É onde nós manifestamos a vida. Então, a gente vai começar pelo ciclo menstrual, sim. E depois do ciclo menstrual, a gente vai para a sexualidade, porque é a mesma energia, é o mesmo local que está no nosso corpo. Então, tá conectado. Quando eu fui pro Tantra, foi isso que eu percebi. Eu falei, é isso. Né? O Tantra, ele vai amarrar tudo isso que eu já sei. Porque a vida começa na sexualidade, começa no útero. Então é a base, entendeu? Então nessa jornada que eu tô falando, dos meus processos de autoconhecimento, de busca, fiz lá minhas iniciações no corpo, me conectei com o sagrado feminino, com o ciclo menstrual, com a ginecologia, e aí entrei no Tantra, e o Tantra, ele abre várias possibilidades de... vamos falar do Tantra terapêutico, tá? Não vou entrar no Tantra ancestral, na filosofia. Isso vamos deixar lá para o workshop. Não vou falar agora, porque é muita coisa. Vamos pegar uma parte desse Tantra, que é a terapia, tá? Dentro da terapia tântrica, existem muitas possibilidades também de atuação, tá? Aí a terapêutica tântrica, por que a gente se conecta com o sexo, com a sexualidade, com o desenvolvimento da sexualidade dentro da massagem e tudo isso? Porque a base é onde a gente manifesta a vida. Se a gente quer subir a nossa consciência e nós queremos atingir aqui, né, o topo da cabeça, expandir terceiro olho, expandir a visão, expandir cardíaco, expandir a espiritualidade...
se a sexualidade está bloqueada, se a base da vida está bloqueada. Eu estou falando sexualidade também lá do ciclo menstrual, tá? Porque está conectado. Então, se a tua conexão com o teu ciclo, com o seu feminino, com o teu corpo está bloqueado, você nega parte de você e é o primeiro degrau, como que a gente vai subir? Não tem como. Entende? O Tantra é isso. A gente olha assim, tá? O objetivo principal do Tantra é subir, é acender a nossa energia sexual. Não é focar nela, mas é acender ela para que ela manifeste ao longo do nosso corpo, manifeste ao longo da nossa consciência. Mas se os primeiros, né, que é a base da nossa vida, tá bloqueada, se você não sabe lidar com a sua sexualidade, como que você vai lidar com a espiritualidade? Não tem como. É a base. Então, por isso que nós olhamos sim para a sexualidade, por isso olhamos para a base, mas não focamos. O negócio é aqui em cima, tá? É subir, é expandir. E então, o que eu ia falando? Muita coisa. Bem-vindo para quem tá chegando. Atualizando aqui que nós vamos fazer o sorteio hoje no final da live. Um sorteio de uma consultoria tântrica online, tá? E ainda dá tempo de participar, é só ir lá no post que tá escrito sorteio, escrever o nome, no final a gente vai sortear para homem, para mulher, tem todo mundo, é para todos. E já compartilha essa live também, que vai ser super especial ver todo mundo aí online pra gente poder compartilhar e divulgar o ganhador, a ganhadora, tá bom? Então, retornando, já expliquei aí esse processo de desenvolvimento, que é esse tantra terapêutico, como que é o meu método. A gente vai olhar para a base, sim, a gente vai começar no ciclo menstrual, a gente vai olhar para o corpo, vamos ver os bloqueios que tem aí no seu corpo, por que você não está conseguindo trazer a expansão do amor, da cura, quais são os traumas que estão te impedindo nisso. E a gente não resolve isso em uma sessão. Então, não tem fala milagrosa, falar assim, vou resolver a tua vida te fazendo uma sessão tântrica. Não vai acontecer, gente. Não vai. Entendeu? E eu prezo também pela maestria pessoal. Por isso que eu gosto de ensinar. Todas as minhas sessões, todas as minhas terapias, conversas, eu ensino. Então eu quero te ensinar a dominar o seu corpo, a dominar a sua energia. Entendeu? Para você saber utilizar ao seu favor esses métodos que não são mirabolantes, não são difíceis, eles são bem ok, dá pra fazer, é respiração. Aí eu trago muitos elementos do yoga, porque o Tantra e Yoga estão conectados. Eu trago os exercícios do yoga, trago exercícios energéticos femininos para potencializar a energia, para se conectar com o corpo, para equilibrar feminino e masculino interno. Um dos princípios do Tantra é ativar a energia feminina e masculina, porque só nessa ativação da energia masculina e feminina a ascensão da Kundalini, e Kundalini é energia sexual, é energia orgástica, é energia vital, tá? Ela está aprisionada no nosso corpo e ela só se manifesta quando há o equilíbrio entre o feminino e o masculino, internos. Quando eu falo feminino e masculino internos, a gente está falando de energia, tá? Só que aí, olha só, que interessante. Eu acho isso a coisa mais sensacional, assim, desse trabalho. Por isso que eu amo o que eu faço. Sabemos que tudo que tá fora tá dentro, né? Energia e corpo estão conectados. O nosso corpo, ele manifesta aquilo que nós sentimos, aquilo que nós pensamos, tá? O corpo é a linguagem da alma.
Para a gente entrar em um movimento de expansão da consciência, de cura, nós precisamos curar todos os corpos. Nós precisamos olhar e cuidar de todos os corpos. Eu estou falando de corpo sutil, de corpo espiritual, de corpo emocional e corpo físico. Então, os 4 principais corpos, né, que estão aqui, mais próximos aqui do nosso ser. Então, para mim, terapeuta corporal, não faz sentido a gente buscar a cura somente, um processo de autoconhecimento somente da mente. Querer entender a mente. Ou curar algum sentimento, algo que está aqui. Se você não cuida do corpo, se você não olha para o corpo, porque muitos bloqueios, muitos traumas estão registrados no corpo. Nós falamos são as couraças, né? Falando de uma linguagem da psicanálise, da psicologia corporal. São as couraças que nós temos aqui que vai nos impedindo de sentir, de expressar. Então tem que cuidar do corpo também, né? O corpo vem junto. Corpo e energia, corpo físico e energia estão conectados. Quando um cura o outro, né? Quando um entra em processo de cura, o outro também. Então, eles andam juntos, a energia e o corpo físico. Tá? Nessa linha terapêutica do Tantra, da psicologia corporal, nós atuamos diretamente no corpo físico, porque é isso que nós acreditamos, é isso que eu acredito. Quando a gente vai para o corpo físico, os outros corpos também vão sendo curados automaticamente. Tá? E aí, retornando ao que eu estava falando do feminino e do masculino, energia feminina e energia masculina que nós temos dentro da gente. Quando essa energia está distorcida, quando um está em desequilíbrio e o outro tá mais atuante, a nossa vida também entra em desequilíbrio. Porque o feminino é receptivo, o masculino ele é ativo. O feminino ele é flexível, o masculino ele é fixo. O feminino ele doa e ele sabe receber. E o masculino, ele tá ali para sustentar. O nosso corpo, nós temos essas duas energias dentro de nós. Tá? E tem momentos da vida que nós estamos mais em uma energia masculina. Só doando, só fazendo, só estando ali, uma rigidez e só mental. O masculino ele é mental, o masculino ele é mais fixo aqui, ó, na mente. O feminino ele é cardíaco, o feminino ele é emocional. E quando a gente entra em desequilíbrio desse feminino e masculino interno, a nossa vida entra em desequilíbrio também. Nós conseguimos ver esse desequilíbrio acontecendo externamente. Tá? E quando a gente entra na energia em desequilíbrio, o nosso corpo físico também fica em desequilíbrio. O nosso corpo físico começa a manifestar dores, doenças, tudo isso aí que às vezes a gente não sabe o porquê tá acontecendo, mas ele tá acontecendo. Entende? Então, nós olhamos para o corpo físico também. No processo da terapia, que faço presencial, eu vou olhar você, no teu corpo físico, e vou falar, você está mais atuante no teu masculino, você está mais atuante no teu feminino. A gente precisa equilibrar isso. Talvez você esteja doando demais. E talvez você esteja bloqueando a prosperidade, você esteja bloqueando a recepção, você não está querendo receber, talvez por uma questão de não merecimento, várias questões que impedem aí. Então a gente vai trazendo o equilíbrio para o corpo.
Para vocês terem uma noção, para vocês entenderem um pouquinho o que eu tô falando, o corpo feminino, aqui não tô falando de gênero, de homem, de mulher, tá? Porque a gente tá falando assim, como ler a energia feminina e energia masculina dentro de um corpo, seja ele qual for. O corpo feminino, que traz a energia feminina, ele é flexível, ele é espontâneo, tá? E o corpo masculino, a energia masculina dentro, né, se manifestando em um corpo masculino, ele é forte e ele é estático. Tá? E como a gente tem esse equilíbrio no nosso corpo? Como que faz pra gente ter esse equilíbrio corporal para poder ter um equilíbrio da energia, entende? E aí poder manifestar uma sexualidade mais livre, mais saudável. Eu falo que nós temos que ter 4 coisas no nosso corpo. Devemos dominar esses 4 princípios do nosso corpo. Nós devemos trabalhar para ser forte, ter resistência, ter músculo, ter tônus muscular. Nós temos que ter equilíbrio, tá? Equilíbrio postural é equilíbrio do corpo físico. Nós temos que ser flexível, sabe? Para ter a flexibilidade aqui do corpo, movimentar o corpo. Tá? E nós temos que saber entregar o corpo. Então são 4 princípios corporais nos qual eu foco dentro da terapia para trazer o equilíbrio emocional e energético, tá? E aí a gente poder trazer mais a sexualidade. Dando um exemplo que acabou de acontecer aqui, eu falei, nossa, que exemplo perfeito, gente, só um pouquinho, vamos ver que horas são, pra gente não perder aqui o sorteio que eu quero fazer. Vamos ver o sorteio, né, de quem que vai ser aí a sortuda. São 8 horas, então mais um pouquinho a gente conversa e aí a gente faz esse sorteio. Tá, quero compartilhar com vocês o exemplo que aconteceu aqui. Quem me acompanha aí sabe nos stories que eu acabei de receber uma prancha de equilíbrio, uma prancha de surf, assim, de equilíbrio e tal. E eu tava animadíssima pra brincar com isso aí, porque eu adoro esporte radical. Adoro força. Eu gosto de movimentos de força, de resistência, de perigo, eu gosto. E aí chegou e eu fiquei super brincando ali e tal, fazendo os movimentos. Esse movimento que eu estava, pura energia masculina. Pura energia masculina. Porque a energia masculina não é força, não é equilíbrio. É isso. Eu estava na energia masculina. E aí eu falei, eu tenho a live depois. Eu não posso entrar com essa energia masculina. Eu tava ouvindo um rock, gente. Eu tava ouvindo um rock, assim, tipo, pauleira e super na força ali do equilíbrio e tal. Aí eu falei, pura energia masculina isso aí, eu tenho que trazer agora pro feminino. Porque eu tenho que conversar com as minhas Shaktis. Eu tenho que expandir esse amor, esse acolhimento. O feminino é acolhimento. Aí eu coloquei uma música do sagrado feminino e comecei a movimentar o corpo. Então eu movimentei, fiz movimento circular, movimento de onda, de entrega, trazendo a sensualidade. O feminino é sensualidade. Não é sensualidade para o outro, é sensualidade para manifestar a sua energia criativa. Dá pra entender? Então eu deixei aquela energia masculina da força, do equilíbrio que eu tava lá, falei, tomei um banho, falei, agora eu vou entrar na força da energia feminina, porque agora eu preciso acolher, eu preciso do amor, eu preciso estar ali disponível para todo mundo. Aí eu comecei a dançar, a entrar nessa força. Então é justamente esses exercícios que eu passo nas sessões. Tá?
a gente ver esse desequilíbrio no teu corpo, na tua energia. Vai falar, ok, você então tem que... você tá em falta da energia masculina. Vamos trazer pro teu corpo, pra tua emoção, essa energia masculina. Você vai fazer, eu vou dar esses exercícios, né, pra você fazer movimentos de força, de sustentação, de equilíbrio. Porque quando o corpo ele manifesta esses movimentos, a sua energia também altera. Então, se você entra na força, no equilíbrio, na resistência, a sua energia vai ficar assim. Pelo contrário, o contrário também é verdade. Se você tá muito na dança, mulheres, gente, mulheres, escutem isso. Porque eu atendo muitas mulheres que estão na busca do feminino, que já faz um tempo que tá no feminino, no sagrado feminino, da dança, da conexão com outras mulheres, e enfim, toda essa coisa linda, amorosa, gostosa que nós precisamos, isso é necessário, tá? Mas se a gente entra totalmente nessa força feminina e deixa a masculina, não tem força corporal, não tem equilíbrio, você aniquila a tua força interna masculina também, entende? E aí, como que você vai sustentar um projeto? Como que você vai, sabe, ter um momento racional na sua vida que você precisa? Se você tá sem energia masculina, é ela que te dá a sustentação. Então não dá pra ficar só nesse movimento feminino, que é lindo, é super necessário, é o resgate que a humanidade tem que fazer, mas a gente tem que manter esse equilíbrio também. Masculino, feminino, energia, corpo, e fazer tudo isso, tá? Então aí eu atendo, né, muitas mulheres que chegam com esse desequilíbrio do masculino. Estão muito na força do feminino. Mas aí o feminino entra no negativo do feminino, fica demais no feminino, aí você fica muito receptiva, você fica doando demais também, você tá aberta, entendeu? Você tá aberta, vai e volta várias questões da sua vida, você não consegue subir, porque não tem um masculino que tá ali sustentando. Então aí a gente vai para as meditações, eu passo muita meditação de tanto pro feminino quanto pro masculino. Aqui a gente vai falar tudo feminino e masculino, né? As meditações, então através dessa leitura corporal que eu faço, através de entender qual é a sua energia, eu vou falar: Shakti, linda, maravilhosa, você precisa fazer essa meditação para ativar o seu masculino ou para ativar o seu feminino, né? E aí você entende, você começa a entender e fazer a autoanálise de como está o seu feminino e masculino ao longo do dia, ao longo da vida. E se por algum momento vamos falar que você está fora já da terapia, já parou com a terapia, já está em outro momento da vida, você se pega e fala: cara, tô atuando demais no meu masculino, agora eu preciso trazer o meu feminino, o que eu faço? Aí você já sabe, você vai para uma dança, você vai para a entrega do corpo, gente, você vai passar um batom vermelho, que foi o que eu fiz, eu precisei trazer essa energia feminina, né? Coloquei uma saia, entendeu? Coloquei uma saia, me vesti como mulher, incorporei essa mulher, coloquei uma música do feminino e aí eu trouxe essa energia. Então é um processo de autoconhecimento. Você atua sobre você mesmo e você sabe o que fazer nesse momento, entendeu? Esse é o objetivo do meu trabalho, da minha vida, é dar autonomia e falar: você tem essas ferramentas, se conheça os seus aspectos, o seu corpo, a sua energia e manda ver, né? Então, o masculino e feminino em equilíbrio, a gente faz a conexão das polaridades e essa conexão é a expansão da energia sexual, energia vital, energia criativa, é a Kundalini, né?
nossa energia, nossa serpente que nós temos lá na base da coluna, e ela começa a ascender, a subir pela coluna, expandindo amor, expandindo autoconhecimento, expansão da consciência, tudo isso. É um processo lindíssimo, gente, lindíssimo, lindíssimo. Eu sou apaixonada pelo que eu faço, sou apaixonada pelos resultados. Tá bom? Então acho que eu já falei demais dos processos terapêuticos aqui, mas tem mais uma coisa que eu quero explicar antes de rolar o sorteio. O que está acontecendo atualmente nos meus atendimentos? Falei que eu tenho esse método Sadhana terapêutico, que são 4 sessões presenciais, tá? São 4 sessões presenciais, porque tem massagem dentro dessas sessões. Eu preciso tocar, eu preciso ver, eu preciso sentir. E é onde há esse processo de cura. Porém, né, a gente não tá podendo ter tanto contato assim. Então, eu tenho um procedimento online também. Mas esse online, claro que é diferente, porque não tem o contato do corpo, né? Mas nesse procedimento online, a gente conversa por 1h30 e você traz as questões que estão aí da sexualidade à espiritualidade. Então, olha quanta coisa tem aqui. Talvez eu possa fazer alguma coisa, talvez eu possa te ajudar, ou no mínimo te ouvir. Gente, mas com certeza eu sei que eu vou conseguir fazer alguma coisa por você. Te guiar, te conduzir, abrir espaço para você se conhecer. Tá? Então, assim, aí tem uns tópicos específicos, assim, para você identificar o que você pode trazer para mim, o que a gente pode tentar investigar aí dentro das sessões online. Partindo do princípio, como eu falei lá no começo, ciclo menstrual. Ciclo menstrual, a gente vai fazer a leitura do teu ciclo, se você usa anticoncepcional, se você usa algum método hormonal, claro que a gente vai fazer uma limpeza do seu sistema, limpeza do seu útero, vai entender os desequilíbrios que você tem no seu ciclo, se você menstrua demais, se você não menstrua, se você sente dor, se você tem dificuldade de engravidar, né? Processos em desequilíbrios do ciclo menstrual para você se reconectar com a vida, com o princípio da vida, porque é só daí que a gente consegue entender outras áreas, outras situações da sua vida, tá? Então você pode escolher, realmente eu preciso me conectar com o meu ciclo. Então é isso que nós vamos fazer, nós vamos focar em uma sessão e é isso que nós vamos olhar. Você pode chegar para mim e falar, eu preciso ter mais consciência corporal. Eu não consigo entender o meu corpo. E aí a gente faz a sessão focada. Vamos entender o corpo. Vamos fazer essa leitura, análise corporal. E vamos entender o que o teu corpo está pedindo. Como é a estrutura dele? Será que a gente precisa trabalhar o feminino? Será que a gente precisa trabalhar o masculino dentro dessa estrutura? Vamos entender isso. Aí a gente faz esse trabalho online. Processo com a sexualidade, entender como que é uma masturbação para você ativar a energia, para você não desperdiçar energia. Então tem umas técnicas, que eu gosto das técnicas taoístas, das técnicas tântricas, para você conduzir a sua energia sagrada para onde você quiser. Então, como se masturbar de uma forma positiva, saudável, como fazer isso? Quer usar Yoni Egg? Eu conduzo também um trabalho terapêutico com Yoni Egg. Yoni Egg são os cristais que nós inserimos no canal vaginal, que faz todo um trabalho terapêutico lindíssimo de cura e de ativação da energia. Então eu faço esse acompanhamento também, pompoarismo, meditação, conduzo práticas de meditação, principalmente as meditações tântricas, meditações ativas. Então, eu trabalho também de consultoria, mentoria e meditação, que é muito, muito valioso. E relacionamento com você mesma e com o outro.
condução do dia a dia, de como ter uma vida mais tântrica, cura do emocional, gente, são várias questões. E aí, se você entrar lá no link da minha bio, você vai encontrar terapia online, Tantra online. Você vai entrar lá e aí você vai ver uma descrição de tópicos, de itens assim, que a gente pode conversar na terapia online, tá? E também, se você tem interesse daí na terapia presencial, sadhana terapêutica, tá bom? Amadas, lindas, deusas, shaktis, vamos pro sorteio? Acho que eu falei bastante. Vocês têm perguntas? Falei um monte aqui, né? Vocês têm alguma pergunta? O que vocês querem perguntar? Ficar em dúvida? Fala aí pra mim que agora a gente vai lá pro sorteio. Espero que alguém esteja aí, que esteja participando do sorteio. Desejo boa sorte. Essa sessão online que eu acabei de explicar, que aí você pode escolher um tema e pode vir tratar comigo. Aí você pode compartilhar uma situação, você pode querer aprender, você pode falar de alguma situação, querer, né, a minha ajuda, a minha indicação para desenvolver algo de autoconhecimento dentro de ti, né? Então você vai já aí identificando quais são as questões que você quer trabalhar nessa sessão. É 1h30 e aí a gente vai combinar o dia, o horário pra gente se conectar e fazer esse processo. E pode ser que seja a primeira sessão de uma jornada terapêutica aí que a gente pode fazer, né? Espero que sim, porque é tão gostoso ser cuidado, é tão gostoso a gente poder olhar para a sexualidade, para a energia, para o nosso corpo de uma forma mais amorosa, mais compreensível. Quem conhece o corpo, conhece o mundo, conhece o universo. Quem conhece o próprio corpo, conhece os sentimentos, conhece a mente. O corpo é um verdadeiro professor. Nós estamos aqui para aprender com toda essa estrutura maravilhosa que nós somos, que Deus fez e nos deu. Fala aqui, ó, isso aqui é a maior ferramenta de autoconhecimento que vocês vão ter na vida. E se a gente não conhecer o próprio corpo, gente, não dá para querer conhecer Deus, entende? Eu acho que é isso. Então vamos lá, eu tô aqui com o site aberto, eu vou mostrar aqui pra vocês, pra gente poder fazer esse sorteio online, tá? Direto aqui. E eu acho que é isso. Falei muito. Só finalizando, mais uma coisinha que eu falei no começo, lá no início. E quero fazer o convite, então, que na próxima sexta-feira teremos um workshop de Tantra. Eu vou desmistificar o que é o Tantra ancestral, o que é o Tantra terapêutico e o que é a psicologia corporal. O que essas 3 linhas têm em comum? Como elas atuam juntas? E o que é uma coisa e o que é outra? Eu atuo com as 3. Eu pratico os 3. Então é um workshop fechado, vai acontecer via Zoom, o link tá lá na bio também para você se inscrever, é para homens e para mulheres. Então quem quer aí ter um entendimento maior do que é esse caminho, essa alavanca de autoconhecimento que é o Tantra, que é uma expansão, é um dispositivo para um autoconhecimento, você pode estar participando, tá bom? E também para as mulheres, no final do mês que vem, teremos um curso iniciático aí de Tantra para as mulheres. Esse será presencial, com encontro uma vez por mês. Também tá tudo lá na bio, você também pode ir lá acessar, pode ver, o valor tá incrível. E se tudo der certo, a gente vai conseguir fazer esse módulo, esse curso presencial. Então vamos lá, parar aqui de falar que eu falei bastante. Adoro. E vamos ver quem é que vai então. Deu 29 comentários, gente. Então eu vou virar a câmera aqui. Ó. Vou no comentário
E vamos ver, boa sorte. Sortear um número. Alguém tá aí? Alguém que tá na live? A Bruna Mota, queridona, você tá aí online? Você tá aí na live? Muito bem, parabéns, amada. Vou falar com você lá em box, então, pra gente já organizar o nosso encontro, vai ser muito especial. Amados, amadas, Shivas, Shaktis, agradeço, gratidão pela companhia, por vocês estarem aqui nessa troca comigo. Uma excelente noite, excelente final de semana. Até a próxima.